Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 16 de janeiro, terça-feira. Esse aqui é o pulo do gato da rodada. Uma vez tinha um amigo meu no telefone, ele trabalhava na Philips Valita, aí ele estava conversando com um representante, sei lá, da Coreia, da China, ele estava falando em inglês. Aí ele queria explicar pro cara que o negócio era um puta negócio, era o pulo do gato, e ele ficava, The Jump Cat, The Jump Cat. Eu não sei qual a possibilidade do chinês ter entendido o Jump Cat dele, mas o nosso Jump Cat, o nosso pulo do gato da rodada é esse aqui, cara. Às 6 horas da noite começa esse jogo pela segunda divisão da França, o Reims contra o Tours. Falar o nome desse time francês também é um saco, né? Cara, o Rennes, por mim, a gente fazia esse jogo aqui só e acabava o vídeo, cara. Esse jogo aqui tá pagando 1,40 a cotação dele, se liga. O Rennes jogando em casa é o líder do campeonato. Em casa são 7 vitórias, um empate, uma derrota em 9 jogos. Marcou 22 gols, uma média de 2 gols e meio marcado em casa. Ele sofreu 3 gols em 9 jogos só. São menos de meio gol sofrido de média em casa o time do Rennes. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e um empate. Vitórias boas, vitórias, um 5-1, 2-0, empatou em 1-1, 3-0, 1-0. É muito regular esse time do Rennes jogando em casa. Contra um Tours, cara, que é o Lanterna. Esses jogos são sensacionais, né, mano? É sempre esse papo de o líder contra o Lanterna, o líder em casa com o Lanterna fora. O Tours fora de casa, ele não ganhou nenhuma vez em 8 jogos, são 2 empates, perdeu 6. Ele marcou 3 gols, o número de gols que o Rennes sofreu, o Tours marcou. E sofre uma média de quase 2 gols e meio, a mesma média que o Rennes costuma marcar em casa. Os últimos 5 jogos do Tours, cara, são 5 derrotas fora de casa. Ele não marcou gol em nenhum dos jogos, nenhum dos últimos 5 jogos do Tours fora ele marcou gol. Ele perdeu 2-0, 4-0, 1-0, 2-0 e outro 2-0. Tá pagando 1,39 esse jogo, às 6 horas da noite, pela segunda divisão francesa. A vitória do time da casa, o Reims. Eu vou cravar um 3-0 para esse jogo, no pulo do gato da rodada. O segundo jogo é pela Southern Premier League da Inglaterra, é a primeira Liga Sul, é uma divisão inferior da Inglaterra. O jogo começa às 5h15 da tarde em Brasília. O Slough Town contra o Dorchester. O Slough Town é o 8º colocado. São 8 vitórias, 2 empates, só 2 derrotas em casa, em 12 jogos. Ele marcou 38 gols, cara, são 3 gols, ponto 17 de média, com 1 gol de média sofrido, um pouquinho mais de 1. Nos últimos 5 jogos não tá com a grande campanha jogando em casa, são 2 vitórias, 2 empates, perdeu uma vez. Ele vem de um empate de 2-2, ganhou de 5-1, empatou 1-1, perdeu de 4-2, ganhou de 3-0. Contra um Dorchester, que é o 19º da divisão, de 24. Ele só ganhou uma vez fora de casa, empatou 5, perdeu 8 jogos em 14, marcou 14 gols em 14 jogos, consequentemente, 1 de média. Sofreu a mesma quantidade de gols que o Slough marcou, são 37 gols sofridos, uma média de 2 gols e meio, mais de 2 gols e meio sofridos. Nos últimos 5 jogos ele não ganhou, jogando fora de casa, são 3 derrotas e 2 empates. Ele vem de uma derrota pesada de 3-0, um empate em 2-2. Agora o legal desse jogo, Thiago, é o 8º colocado. Dá pra cravar a vitória? Dá, cara. Dá pra cravar a vitória, tá pagando 1,25 a vitória. Só que dá uma olhada. 4 dos últimos 5 jogos do Slough Town acabaram com 2,5 e ambas as equipes marcando. A maioria dos gols do Slough Town acontece nos últimos 30 minutos do jogo, entre os 15, os 60 e os... Quanto, meu Deus? 60 e 90, né? Entre os 15 do segundo e os 45. O Dorchester também. 3 dos últimos 5, ambas as equipes marcaram e aconteceram mais de 2 gols e meio no jogo. Também tem um alto índice, um índice maior de gols marcados nos 30 últimos minutos do jogo, o time do Dorchester. Frente a frente, um 4-0, o Slough Town tem vantagem, né? Um 4-0, um 2-1, 2-1, 4-1, perdeu uma vez só de 3-1 e um 2-1. 6 dos últimos 6 jogos entre eles aconteceram mais de 2 gols e meio, e em 5 desses 6 ambas as equipes marcaram. Se você não sentir segurança do Slough Town ganhando do Dorchester em casa, você pode cercar aqui com acima de 2,5, ambas marcam, depende da cotação que você achar aí. Talvez um segundo tempo com mais gols, eu não sei, dá pra cercar legal esse jogo. Eu vou de vitória do Slough Town, ou então um jogo acima de 2,5, eu vou jogar também. Eu vou cravar um 3-1, eu vou pelo ambas marcando, a vitória do Slough Town, um jogo com muitos gols, eu vou de 3-1 pro Slough Town contra o Dorchester. E o último jogo das análises é pela primeira divisão francesa, a Ligue 1. O Marselha é o 4º colocado, esse jogo às 4 horas da tarde em Brasília, contra o Strasbourg. O Marselha está atrás do trio, né, do PSG, do Lyon e do Mônaco.
Vem bem em casa o Marcelo, são 6 vitórias, 2 empates, uma derrota só. Ele marcou 21 gols em 9 jogos, é mais de 2 gols marcados de média. Os 3 jogos da rodada são muitos gols, né? Sofreu só 7 gols, menos de um gol de média sofrido. Nos últimos 5 jogos em casa são 4 vitórias e um empate. Ele vem de uma vitória de 3-1, 3-0, 1-0, 5-0 e um empate em 2-2. Esse empate em 2-2 foi contra o PSG. Eu não me lembro nem contra que competição foi. Não foi pela primeira divisão, o PSG tá em 100%. Né? O Strasbourg está em 11º, são 2 vitórias fora de casa, 3 empates, 5 derrotas. Marcou 9 gols, quase um gol de média. Sofreu 20 gols, cara. É aquele esquema, né? O ataque que marca com uma média parecida com o que a defesa sofre de gols, e uma defesa que sofre mais ou menos o que o outro marca de média. Os últimos 5 jogos fora do Strasbourg são 2 vitórias, um empate, 2 derrotas. Ele vem de uma derrota de 3-0. As 2 vitórias do Strasbourg, cara, essa aqui de 3-0 foi contra... Hoje em dia já não é mais grande coisa, mas o nome é tradicional lá na França, o Bordeaux. E essa aqui foi contra o Nice, esse 2-1. São 2 times que não fazem grandes campanhas esse ano, mas que tem alguma fama lá na França. Frente a frente, há 5 jogos sem perder do Strasbourg, do Marselha. O último jogo foi um 3-3, o penúltimo 4-3, só um 0-0, o outro 2-2. 3 dos últimos 4 jogos acabaram não com mais 2 gols e meio, mas 3 gols e meio. 6 gols aqui, 7 aqui, 4 aqui. Vale a pena apostar acima de 2,5, né? Não precisa ser 3,5 na segurança, mas tá pagando 1,30, cara. Tá alta a cotação pro Marselha ganhando em casa. Eu vou também de um jogo acima de 2,5 com a vitória do Marselha. Eu vou cravar um 3-1 para esse jogo. Beleza, galera? São as análises para amanhã. Vocês curtiram? Se inscreve aí, deixa os comentários. Um abraço, boa sorte para nós.